radioatividade natural, aplicação do método do chumbo 210 na área do Barreiro, em Araxá, Minas Gerais. A propriedade da radioatividade foi descoberta em 1896 pelo casal Pierre e Marie Curie e o físico francês Antoine Becquerel, quando trabalhavam com o mineral pechblenda. Este era conhecido desde 1727 pelos mineiros alemães, que eles conheciam essa sua propriedade. Com o decorrer das pesquisas, descobriu-se que ela ocorre naturalmente em elementos que estão presentes na Terra desde a sua formação. Um deles é o urânio, elemento presente no mineral pechblenda. Ele foi identificado em 1789 pelo químico alemão Martin Klaproth, época em que a radioatividade ainda era desconhecida. Novos conceitos foram introduzidos após a descoberta da radioatividade. Meia-vida se refere ao tempo necessário para a desintegração da metade de uma quantidade inicial a zero do elemento radioativo. E número de massa corresponde ao número inteiro, representando a soma do número de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo. Somente depois dos primeiros estudos de radioatividade se verificou que o urânio formava vários descendentes radioativos a partir da sua desintegração, os quais possuíam diferentes meias-vidas e números de massa. Um dos descendentes radioativos do urânio é o chumbo 210, que possui meia-vida de 22 anos e é produzido a partir da desintegração do gás nobre radônio, um outro descendente do urânio. A continuidade das pesquisas em radioatividade mostrou que o chumbo 210 se acumula nos sedimentos de fundo dos rios, lagos e oceanos, após ser produzido pelo radônio. A análise do chumbo 210 nos sedimentos coletados fornece uma ferramenta importante para a datação de eventos ocorridos nos últimos 150 anos, se tornando uma técnica valiosa para estudos dessa natureza. A técnica foi aplicada no município de Araxá, cidade do interior de Minas Gerais. O nome da cidade Araxá se deve aos índios araxás que viviam nesse lugar. Araxá em Tupi-Guarani significa o local de onde o sol é primeiramente visto. A cidade tornou-se conhecida no início do século XIX a partir de vários eventos lá ocorridos, envolvendo a conhecida figura de Dona Beja. Sua antiga residência hospeda atualmente o Museu Histórico de Araxá. Em 1944, o presidente Getúlio Vargas inaugurou em Araxá o complexo hidrotermal Grande Hotel, na área conhecida como Barreiro. O complexo foi construído devido à presença na área do Barreiro de uma fonte de água mineral, a qual, segundo a tradição, era utilizada para os banhos de Dona Beja. Além dela, outra fonte também foi descoberta na mesma área, esta contendo águas termais sulfurosas, as quais passaram a ser usadas para o tratamento de tuberculose. Nos dias atuais, Araxá, com cerca de 110 mil habitantes, se dedica a outras atividades econômicas, além do turismo associado às águas minerais. O garimpo e a mineração têm sido relevantes para o município, sobretudo na área do Barreiro. Nas décadas de 1940 e 1950, teve início a exploração de fertilizantes fosfáticos para o uso na agricultura e de nióbio associado ao pirocloro, este último com uma produção em 2018 de aproximadamente 950 bilhões de toneladas. Processos erosivos são acentuados na região de Araxá, causando o transporte de sedimentos para o Lago do Grande Hotel do Barreiro, Córrego do Sal e outros córregos utilizados para o abastecimento público no município, como o Córrego Areia, Córrego Fundo e o Córrego Feio. Resultados de análises químicas dos sedimentos coletados
ao longo dessa pesquisa, desenvolvida em Araxá, indicaram que a concentração média de matéria orgânica, ferro, titânio, fósforo, zircônio, cálcio, bário, nióbio, enxofre, estrôncio e outros metais foi maior no Lago do Grande Hotel em relação à encontrada nos demais córregos, possivelmente devido às atividades de mineração realizada na área do Barreiro. O emprego da técnica utilizando a datação pelo chumbo 210 mostrou que os fluxos históricos de bário, nióbio, ferro, fósforo, enxofre e estrôncio nos sedimentos do Lago do Grande Hotel exibiram picos de concentração ao redor dos anos de 1962 e 1993, o que poderia ser assim interpretado. A década de 1960 marcou para Araxá o início das atividades de mineração de fosfato como fertilizante para a agricultura e de nióbio a partir do pirocloro, as quais causaram grandes modificações na paisagem do Barreiro. A década de 1990 foi marcante na área do Barreiro em virtude da ampla restauração do Grande Hotel, que durou de cerca de 8 anos, modificando grandemente a paisagem da área. Com essa pesquisa, pode-se reconhecer a utilidade do método de datação pelo chumbo 210 para indicar eventos históricos relacionados com a alteração da paisagem, como a que se deu na área do Barreiro em Araxá. Nessa área, os eventos apontados teriam ocasionado a modificação na concentração de vários constituintes presentes nos sedimentos lacustres estudados. Agradecimentos ao CNPq pelo apoio financeiro para a realização desta pesquisa.